Olha só, vamos voltar aí com as atividades do canal. E agora a gente vai para uma linha aí de cálculo 3. Vamos ver aí o que é que nos aguarda, os precedentes para a gente poder ministrar aí cálculo 3. Ó, cálculo 3 ele começa assim. Funções a duas variáveis. Então vamos conceber primeiro o que é que a gente tinha antes. Olha só. Antes a gente trabalhava no plano xy, em que eu tinha aqui uma curva que era gráfica de função e ela era denotada pelos pares ordenados de pontos x e y. Ou seja, eu fornecia o x e obtia o y. Eu dava o valor de x e encontrava um valor de y para marcar um ponto no gráfico. E o gráfico aqui, ele é, informalmente dizendo, uma linha. Né? Um conjunto de pontos dispostos no plano, tais que eles formam uma linha. Né? Tem um formato assim. E a premissa que a gente tem aqui na função a uma variável é assim: y depende de x. Isso significa que todo valor de y que ele for receber vai ser intrinsecamente ligado ao que eu atribuí a x. Na função a uma variável, você tem a seguinte configuração para a imagem e para o domínio. Olha só. A imagem ela pertence ao conjunto dos reais, né? Ou seja, o intervalo da imagem ele se limita ao quê? A um eixo. Ele está contido dentro de um eixo, né? Um intervalo. E a dimensão é 1. Nós temos aí uma imagem unidimensional. Mesma coisa vale para o domínio. O domínio pertence aos reais e você tem aqui, ó, também contido e limitado a um eixo, a uma reta de dimensão 1. Então você tem aqui uma imagem e você tem aqui o valor atribuído de x. Eu forneço o x à dimensão 1 do domínio e ele me retorna um valor de imagem y de dimensão 1 também, mediante a premissa principal. Y depende de x. Agora, o que está acontecendo? Você tem aqui um gráfico sobre os eixos x, y, z. Né? Você tem uma combinação de três eixos aí que geram aí três planos. ZY, ZX e o que a gente já conhecia, o XY. E agora você vai ter o que aqui? Você vai ter um ponto que agora a composição deles vai formar o quê? Uma superfície. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que a gente gera na função duas variáveis não é um sólido. Não é um sólido. A gente gera uma superfície. Certo? E por que, que a gente gera uma superfície? Né? Porque veja só, no antes a premissa era de que um x e um y formariam aqui, ó, pares que comporiam uma linha, certo? É um ponto que ele estava já o quê? Já presente nesse plano. Um ponto que ele estaria contido nesse plano e esses pontos eles teriam um certo ordenamento que comporiam uma função que teria o formato de uma linha. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem um conjunto de pontos que eles se dispõem de tal forma que eles compõem uma superfície em x, y e z. Certo? Por que isso? Eu vou explicar. Mais na frente vai ser mais detalhado, mas aqui eu vou dar uma interpretação informal. X e Y aqui nessa folha de papel no chão formam um ponto. Né? Você tinha lá, dava o X, dava o Y e você forma um ponto. Aqui o Z ele indica o seguinte, aqui a altura esse ponto se encontra. Então, quando a gente dispõe de vários pontos agora com altura, distribuídos pelo espaço, a gente tem aqui uma superfície. Não é um sólido, é uma superfície, porque eu estou pegando aqui um ponto que veio aqui de uma área, de uma superfície, e colocando ele a uma certa altura. E esse conjunto infinito de pontos dispostos em certa altura, que obedecem a uma lei de função, a lei de formação, é o que vai compor a superfície, e não é um sólido. E aqui a gente tem algumas premissas a mais. Olha só. Z depende de x e y. Simultaneamente, para eu encontrar o z, eu preciso que você me forneça o x e o y. Mas x não depende de y e vice-versa. Ou seja, nós temos aqui z
que para eu conseguir o valor dele, eu tenho que fornecer o x e o y. Mas relação nenhuma x e y possuem entre si para a lei da função. E a gente explana isso da seguinte forma. Para y, x é como uma constante, é como um valor qualquer. Assim como x é a mesma coisa para y. Para y, x é uma constante e vice-versa. X é uma y é uma constante para x. E veja só, olha a configuração como é agora. Nós temos z com a imagem pertencente aos reais de dimensão 1. E o domínio, ele tem uma particularidade agora. O domínio da função ele tem que ser dado com x e y. Você vai ter agora um domínio de dimensão 2. O domínio na função a duas variáveis, ele é um plano, ou um semiplano, que a gente vai chegar lá. Enquanto lá, na função variável, o domínio era o quê? Era o intervalo contido no eixo. Aqui o intervalo do domínio do par ordenado R2, ele está contido em um semiplano, né? Ele gera isso aqui, ó. Ou seja, são os vários pontos de pares ordenados x e y que compõem os elementos do domínio. A imagem continua sendo de dimensão 1. Por quê? Porque ali eu estou lhe dando uma altura para a qual esse ponto do plano XY ele vai estar. E a configuração das alturas que esses pontos configuram no espaço é o que gera as nossas superfícies, é o que gera o formato das nossas superfícies. Certo? E veja só, z é a função cota das curvas de nível em xy. Significa o quê? Significa que aqui no meu chão eu vou formar curvas de nível, ou seja, contornos, que sob z ele vai dizer qual é a cota que esses contornos vão estar. É como eu pegar um sólido e começar a fatiar ele em várias fatias. Cada fatia vai ter um certo contorno. Esses contornos gerados, vistos aqui em x e y, ditos a uma certa altura pela cota z, é o que vai ditar para mim como é que vai se comportar a superfície. Então, z é a função cota das curvas de nível em xy. Z ele diz a que altura aquele contorno por xy está para configurar o formato da minha superfície. E agora a gente vai falar um pouquinho de semiplanos. Semiplanos é como você vai expressar o domínio das funções agora duas variáveis. Aqui os domínios eram explícitos na uma variável com um eixo. Apenas um eixo isso aqui. Agora no domínio duas variáveis, você vai expressar em semiplanos, porque você vai ter aqui ó, uma relação entre x e y. Isso deve configurar uma região do espaço. Então semiplanos o que é que são? Subespaços do R2 definidos por desigualdade. Você sempre trabalhou com funções desse jeito aqui, para esboçar o gráfico delas. X mais 2. Essa função aqui, ela é essa reta. Mas se eu colocar uma desigualdade, o que é que significa? Isso significa agora que eu vou ter uma região do espaço limitada em que o meu domínio está definido. Quando eu afirmo aqui, por exemplo, que y é menor ou igual a x mais 2, significa que todos os pares ordenados x, y do meu domínio, eles vão estar contidos abaixo ou igual, né, da minha reta x mais 2. É essa região aqui do espaço, embaixo dessa reta que configura o domínio da minha função, quando explícito sobre essa lei aqui. Isso aqui é o caso para menor igual, ou seja, isso significa que o contorno dessa função, os pontos que estão sobre essa reta, estão contidos no meu domínio. Mas quando eu coloco somente a desigualdade, os pontos do contorno não pertencem ao meu domínio. Aqui a gente tem o quê? Uma circunferência. A equação de uma circunferência centrada em 0, 0, x quadrado, y quadrado e raio 1. Quando eu digo que os pares ordenados x, y, tá o quê? A sua lei de formação tem que ser x quadrado mais y quadrado maior que 1, eu estou querendo dizer que todos os pares ordenados do meu domínio
eles estão sempre acima de 1. Ou seja, eles configuram aqui todo esse espaço fora da minha circunferência, não contendo o seu contorno. Porque não está aqui menor ou igual, está apenas, ou melhor, aqui não está maior ou igual, está apenas maior. Ou seja, o contorno da minha circunferência não pertence, os pontos do contorno da minha circunferência não pertencem ao meu domínio. Vamos limpar aqui e vamos para a próxima página. Vejam bem, quando eu enuncio que z é a função cota das curvas de nível x, y, eu estou dizendo o seguinte. Vamos tomar esse exemplo aqui. Eu tenho aqui a função a duas variáveis, z igual a x² mais y². Eu quero que você leia essas funções da seguinte forma. Você vai separar ela em duas partes. Vai olhar uma parte da direita, outra parte da esquerda. O que é essa parte da direita aqui? x² mais y². Isso me lembra uma circunferência. E sendo assim, o que está do outro lado é o quê? É o raio. Então, z ele configura um raio. O que é que essa expressão como um todo está querendo dizer para mim? Ele está dizendo o seguinte. São as várias circunferências definidas no plano XY que estão a certa altura z, que configura também o seu raio. Essa superfície aqui gerada, ela tem esse formato. Isso aqui é um paraboloide de revolução. Eu pego uma parábola aqui e rotaciono ela e gera essa figura. Isso a gente viu lá em GA, em curvas de nível e superfícies de revolução. Tá, o que é que isso tem a ver com isso aqui e a parte das circunferências? Esse aqui é um observador. Ele está olhando esse paraboloide de revolução de cima. Ele está obtendo a vista superior. E veja só, quando eu pego um plano definido aqui por z, tal que ele tem uma altura k e que vai variar, certo? Ou seja, são as várias circunferências de raio z e que estão na altura z também. Então, quando eu fatiar essa minha superfície aqui, com esses planos a depender da altura, eu vou gerar várias seções que são o quê? Circunferências. E quando eu for fatiando aqui ao longo das alturas, né, as várias curvas de nível que eu vou estar observando são isso aqui. Em vista superior, olha só. Esse aqui seria o mais externo e aqui adentrando, lá para dentro. Esse ponto aqui seria o quê? O vértice lá desse paraboloide, centrado ali no 0, 0. Né? Então, você lê agora essas funções de duas variáveis da seguinte forma. São as curvas de nível definidas no chão, que é o plano XY aqui, e que elas vão estar a uma certa altura Z. Vamos para alguns exercícios diversos envolvendo duas variáveis. A gente tem aqui limites, domínio e curvas de nível. O primeiro aqui a gente tem limite para quando, olha só, x tende a 2 e y tende a 3. Significa que quando você trabalhar o limite e substituir, tem que ser simultaneamente x e y ao mesmo tempo. E aos olhos de x, y é uma variável. Aos olhos de y, Aos olhos de x, y é uma constante. Aos olhos de y, Aos olhos de x, y é uma constante. Aos olhos de y, x é uma constante. Certo? Então, a gente tem que arrumar um jeito de trabalhar x e y simultaneamente. Não é muito diferente do que a gente fazia com limites a uma variável. Veja bem. Se você observar aqui, eu posso escrever aqui como uma diferença de dois quadrados. Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui e vou escrever como uma diferença de dois quadrados. Aqui a gente configura como 2x mais 3y, que multiplica 2x menos 3y. Tudo isso dividido por 2x menos 3y vezes 2. Seguindo aqui, esse eu simplifico com este. E veja só, eu removi a minha indeterminação no denominador. Porque se eu substituísse x sendo 2, ou melhor, x sendo 3, y sendo 2,
Aqui daria 0. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Aqui daria 0. E um detalhe. Aqui você não pode usar L'Hopital. Você não pode usar L'Hopital de jeito nenhum. Porque L'Hopital ele é apenas para funções a uma variável. Aqui a gente está falando a duas variáveis. Certo? Bem, simplificando aqui, eu vou acabar com a expressão aqui, que é 2x mais 3y sobre 2. Substituindo aqui agora os limites, quando x tender a 3, aqui vai ficar 6. Quando y tender a 2, aqui vai ficar 6. 6 e 6, 12. 12 por 2, 6. Então, esse meu limite aqui, ele vale 6. Esse segundo aqui, limite dessa função a duas variáveis quando x tender a 0 e y tender a 1. A indeterminação está aqui. Ó. Vamos ter que esquivá-la de alguma maneira ou encontrar algum outro jeito de resolver ou inferir uma resposta. Vamos lá. De imediato eu vou dividir todos aqui por x, para ver o que é que me acontece. Olha, y² sobre x mais y, que eu simplifico aqui. Veja bem, aos olhos de x, y é uma constante. Aos olhos de y, x é uma constante. Aos olhos de x, y é constante. Aos olhos de y, aos olhos de x, y é constante. Aos olhos de y, x é uma constante. Então significa que o valor que x tem não influencia no valor que y vai ter. E o valor que y tem não influencia no valor que x vai ter. E agora, eu tenho que substituir simultaneamente. O que é que vai me ocorrer? Preste bem atenção. Veja, quando eu substituir aqui, isso aqui vira 1. Isso aqui, 1 ao quadrado dá 1. E x ele vai tender a 0. O que é que acontece com a fração? Você tem aqui 1 sobre x que tende a 0 mais 1. Essa parte aqui, ela tende a mais infinito. Você vai diminuindo o denominador de tal forma que o resultado fica extremamente grande. Então, ele tende para infinito. Isso aqui vai tender para infinito, mais 1. O que é 1 comparado ao infinito? É insignificantemente pequeno. Então, a resposta aqui, ó, dessa aqui é infinito. Mais infinito. Temos aqui 3. Qual é o domínio da função a duas variáveis? Eu quero que você explicite o domínio e esboce o gráfico do domínio. Lembrando que a interpretação disso aqui é as curvas de nível definidas lá no chão xy, a altura z. Pois bem, a gente tem que analisar numerador e denominador. As duas limitações para a existência dessa função têm que ser mantidas, têm que ser cumpridas em simultâneo. Vamos analisar aqui. No numerador, eu tenho um logaritmo. Existe uma condição para o logaritmo existir, tanto para a base, ou melhor, tanto para o logaritmando dele, quanto para a sua base. Ln de x menos 2y. O que é um logaritmo? O logaritmo é isso aqui. Ó. Log de a na base b é igual a x. b elevado a x é igual a a. Logaritmo é uma forma, digamos assim, aristocrática de você falar expoente. Olha só. Eu tenho aqui a base e o logaritmando. A base ela tem uma limitação. Ela tem que ser diferente de 0 e diferente de 1. B diferente de 0 e B diferente de 1. Aqui já está cumprido, porque eu tenho aqui a base neperiana. E para o logaritmando, eu tenho a seguinte condição. Ó, A ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, a gente tem que aplicar essas duas condições em simultâneo para resolver. Então, vamos tomar aqui, ó. Primeira condição, x menos 2y maior que 0. Eu posso isolar aqui
com toda certeza, você vai trabalhar isso aqui como uma função, né? Você vai olhar o domínio como um gráfico de função. X, ou melhor, y tem que ser maior, y tem que ser menor que x sobre 2, né? Eu passo esse cara para cá positivo e divido por 2. Eu quero que você me esboce esse gráfico aqui. Esse gráfico tem a seguinte configuração. Ele é uma reta com inclinação para cima, cuja sua raiz é em zero. É desse jeito aqui. E aí vem a desigualdade. A região do semiplano a que pertence meu domínio é em cima ou embaixo? Você vai olhar para cá. Ó. As imagens y têm que estar abaixo da curva x sobre 2. Isso significa que o meu domínio, meu semiplano está definido aqui. Ok. E agora a gente vai para a segunda condição do logaritmo. Que ele está dizendo o seguinte. A tem que ser maior que zero, já cumprimos aqui. E A tem que ser diferente de 1. Então, eu vou destacar aqui. Ó. Essa primeira condição... Opa! Essa primeira condição já foi cumprida. Vamos cumprir a segunda. A diferente de 1. A diferente de 1, vamos cumpri-la aqui. Para A diferente de 1, a gente tem que obedecer aqui x menos 2y diferente de 1. De tal forma que a gente vai ter aqui, ó, y, ele vai ter que ser diferente de x sobre 2 menos meio. Eu joguei esse cara para cá positivo, esse veio para cá negativo, dividimos por 2. Essa aqui é uma reta parecida com essa de cima. Só vai ter uma diferença que ela tem, deixa eu pegar aqui, fazer mais bonitinho, aqui e aqui. Né? Ela corta em menos meio, ela vem para cá, e tem a raiz lá em 1. Ele diz que tem que ser diferente, ou seja, o que eu quero não está contido sobre essa reta. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, calma, a reta, ela está aqui, sua silhueta está aqui, e quando eu falo que tem que ser diferente, eu estou falando isso aqui, ó, é toda a região do espaço, exceto os pontos que estão sobre a reta. Né? Esse aqui é o domínio. As leis de formação do domínio. A gente não consegue fazer a intersecção dessas duas coisas aí, porque são objetos distintos e são a duas variáveis, né? Eu não consigo colocar intervalo a duas variáveis. Mas eu posso observar, ó, que a interseção que eu busco para satisfazer ambas as condições simultaneamente é isso aqui, ó. Ele só aceita valores abaixo dessa reta, ou melhor, valores. É isso mesmo, valores que estão abaixo dessa reta. Ela deveria ser aqui tracejada por causa da desigualdade. Não pertence aqui. Ó, pelas duas condições do logaritmo, essa aqui só aceita valores que estão abaixo dessa reta, que é essa região aqui, e ele aceita quaisquer valores que sejam diferentes disso aqui. Essa daí é a nossa lei de formação do domínio. Uma delas, né, no caso, uma das leis. Eu vou explicitá-las aqui. Vai colocar uma delas aqui. Uma das leis aqui, x tem que ser menor que x sobre 2. E y tem que ser diferente de x sobre 2 menos 1 meio. Isso aqui é uma das leis de formação do domínio. Isso aqui foi para o numerador. Temos que olhar para o denominador agora. Lá no denominador, a gente tem a seguinte ocorrência. Temos que isso aqui numa raiz de índice par tem que ser maior ou igual a zero e por estar no denominador diferente de zero. Basta eu dizer que x quadrado menos y tem que ser maior que zero. E simultaneamente eu já vou estar falando da limitação da raiz quadrada e da limitação do denominador.
né? O que é isso aqui? Que superfície é essa aqui? Y menor que x quadrado. Isso aqui, sem olhar a desigualdade, é uma parábola. Então vamos desenhá-la, esboçá-la aqui. Parábola com concavidade voltada para cima. A gente joga ela aqui, ó. E uma desigualdade, ou seja, o contorno da minha parábola não pertence ao domínio. E a gente tem aqui, ó, ele diz que é menor. Todas as imagens são menores que o contorno disso, ou seja, o meu domínio aqui no denominador, ele é isso aqui. Toda a área debaixo da parábola, sem contar seu contorno. É isso aqui. Ok, explicitamos aqui quais são as leis de formação do domínio e qual é o gráfico do domínio. Os gráficos, né, do domínio. E y tem que ser menor que x ao quadrado. Essas aqui são as leis de restrição, né, de continência do domínio. O domínio em Z, ele é todo e qualquer par ordenado que esteja obedecendo em simultâneo todas estas condições. Vamos para a quarta aqui. A quarta ela fala o seguinte. Deixa eu só limitar aqui para dizer que isso aqui tudo era dessa questão. Ok. Quais as CN, curvas de nível, da superfície Z igual a x quadrado menos y quadrado sobre 3x sobre 4? O que é isso? Que objeto é esse? Eu vou olhar para essa função da seguinte maneira. Eu não estou pedindo para você poçar o gráfico. Estou dizendo, quais são as curvas de nível? Quais são os cortes, as seções que eu obtenho ao longo do eixo Z? Qual o formato delas? Eu tenho aqui x quadrado sobre 4 menos y quadrado sobre 3. Ó, se eu olhar separadamente para o lado direito e para o esquerdo, eu observo que isso aqui é o quê? Isso aqui ele tem um formato de uma hipérbole. É uma hipérbole que, se não me engano, o eixo central dela, ou melhor, o eixo principal está em y, se não me falha a memória. Então, o que é que essa função está dizendo aqui? Ela está me dizendo que os cortes são hipérboles à altura z. Então, as curvas de nível de superfície são hipérboles. Se eu fosse esboçar isso aqui, né, eu não vou saber esboçar perfeitamente agora sem fazer uma análise mais contundente, sabe? Mas veja bem, as curvas de nível disso aqui, sendo aqui o y negativo, deixe-me pensar aqui em que direção estão os ramos da hipérbole, se elas são assim ou se elas são assim. Deixe-me verificar. Se não me engano, o negativo é quem coordena o sentido dos eixos. Deixe-me verificar. Para as hipérboles, vamos ver. Parábola, não hipérbole. Certo. Exatamente. Ok. O eixo real é em x. Significa o seguinte. Quando eu falo que o eixo real é em x, porque ele é o positivo, y ele é o eixo imaginário, que é o negativo. Quando o eixo real é em x, né, o termo é positivo, a hipérbole, uma das seções, né, das curvas de nível aqui, elas são nesse formato. Eu não sei qual é o formato específico desse gráfico, mas se você for compor, ele certamente diz que todas as seções vão ser hipérboles. E eu não sei se aumentam ou diminuem. O formato desse gráfico aqui, ele se assemelha muito com a sela de cavalo. Ele lembra muito uma sela de cavalo, sabe? Só de curiosidade, deixa eu ver aqui qual é o formato dessa coisa. O formato dessa coisa é mais ou menos assim, ó. Observa. Você tem aqui seções que são hipérboles e nas duas direções as seções elas são hipérboles. Você tem aqui o eixo real aqui e o sólido ele tem mais ou menos esse formato aqui. Ele lembra uma sela de cavalo.
certo? Então, essa equação diz que a uma certa altura z, eu vou ter hipérboles, vou ter curvas de nível em formatos de hipérboles. E muito bem. Essa aqui é uma aula de revisão e de alguns conceitos, para você ter noção de como é que você vai trabalhar em funções a duas variáveis. E vamos ver aí o que é que futuramente a disciplina nos apresenta.